através da voz dele. Esse final de semana foi um final de semana intenso para nós como igreja. Eu não sei quantos ontem estiveram participando da nossa primeira viagem missionária de 2024. Nossa igreja esteve ali em Capela, né? E pelo que eu vi por fotos, não pude estar, mas vi que foi um tempo abençoado. Inclusive, pastor Vitor esteve conduzindo o grupo ontem e hoje ele seguiu para Quebrangulo. Por isso que não está conosco essa manhã. Pastor Roberto e Cláudia, eles continuam de férias, por isso que também não estão aqui conosco. Ontem nós tivemos também mais um encontro do Nós Dois, que eu não sei se você conhece, mas é um encontro que nós temos de casais todos os meses. E a gente tem buscado trabalhar temas específicos daquilo que são os desafios que os casais costumam lidar no casamento. No primeiro mês desse ano, em janeiro, a gente conversou sobre lidar com as nossas diferenças. Mês passado a gente conversou sobre a saúde mental no casamento, a questão de como lidar com quadros de depressão, ansiedade, TDAH e outros diagnósticos. E ontem nós recebemos aqui o Felipe e a Alessandra, que são líderes de casais e psicólogos, são lá da Igreja Batista Gênesis, e eles estiveram falando com a gente sobre resolução de conflitos. E quem esteve aqui ontem viu quanto fomos abençoados, e eu quero lhe convidar a colocar esse encontro na sua agenda, se você é casal, casado, faz parte da nossa igreja ou não. A gente sempre se encontra no terceiro sábado do mês. Inclusive em abril vai ser no dia 20. E nós vamos estar falando sobre a comunicação no casamento. E quem estará conosco é o pastor Anderson, pastor da PIB de Maceió, e sua esposa Cristiane, que é jornalista. Eles vão estar falando sobre esse tema com a gente. Mas para esta manhã, o tema separado é compromisso com a excelência. Esse, na verdade, é o tema do nosso mês de março, né? Todos os meses, esse ano, nós temos tido uma ênfase, e a ênfase desse mês, como igreja, é compromisso com a excelência. E para refletirmos sobre esse tema, o texto separado está lá no Evangelho de João, e eu já quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, João, capítulo 13, e nós vamos ler os 15 primeiros versos. João 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Não vai ser projetado, então você pode abrir a sua Bíblia, acessar o seu celular. Quem sabe se alguém perto de você não tem a Bíblia, um costume que nós tínhamos antigamente era compartilharmos a Bíblia com quem estava perto da gente. Você pode fazê-lo. Alguns anos a gente ficou impedido de chegar perto, mas a gente já pode ficar perto e compartilhar a Bíblia. João 13, versículo do 1 ao 15. Eu vou ler aqui na minha versão e os irmãos podem acompanhar naquela que vocês têm em mãos. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Verso 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum," protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Verso 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros." Versículo 15. Como eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês.
Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, nós te pedimos nesse momento a tua graça, a tua misericórdia, e pedimos que o teu Santo Espírito possa ter toda a liberdade de falar aos nossos corações. Que o Senhor cresça, eu diminua, e que a tua palavra possa encontrar lugar nas nossas vidas e possamos sair daqui transformados por ela. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E a imagem que eu trouxe é aquela que, inclusive, tem sido usada nas nossas redes sociais para divulgar o tema desse mês, compromisso com a excelência. E nós queremos pensar nesse compromisso com a excelência no que diz respeito ao serviço, né? Eu falei do final de semana agitado que nós tivemos, e muito mais do que atividade, todas esses eventos, viagens, situações que acontecem, são oportunidades para que, como servos e servas, estejamos entregando aquilo que são nossos dons, talentos, nossas vidas para servir ao Senhor. Eu não sei hoje como é que está o seu grau de envolvimento, ou melhor, de comprometimento, de compromisso com a igreja. Eu sei que muitos até chegam na nossa igreja pensando assim, olha, eu vou para a Igreja Batista do Farol, porque é uma igreja grande, tem muita gente para fazer tudo, e aí dá para eu entrar e sair sem nem ser visto. Inclusive, se ninguém me cumprimentar, melhor ainda, tá? Porque aí eu tenho aqui o meu espaçozinho reservado. Eu até entendo, talvez, esse seu pensamento, essa sua decisão, mas eu preciso dizer que isso não é ser igreja. Ser igreja é a gente participar da rotina diária que nós temos. Ser igreja é muito mais do que o templo, ser igreja é muito mais sim do que atividades, mas é a gente poder se colocar à disposição ao serviço. Aos domingos, nós temos muitas atividades acontecendo. Algumas que você nem vê, porque elas estão nos bastidores. A gente tem uma equipe ali enorme, fazendo a transmissão, escolhendo as câmeras, gerenciando ali o som, projeção. Nós temos equipes lá atrás, com crianças, com bebês. Nós temos uma equipe nas Libras que fica gravando aqui ao lado nessa sala. Temos uma equipe também na sala sensorial. Nós temos um grupo grande que está agora ali no estacionamento, outros que estão de branco na porta, recebendo e ajudando vocês a encontrar lugares. Tínhamos uma equipe um pouquinho antes do culto começar, preparando um espaço ali no salão social para a EBD especial que nós teremos para crianças. Daqui a pouco a gente vai ter um grupo preparando a ceia que nós teremos agora à noite, e depois alguns ensinando nas classes de escola bíblica dominical. Uma equipe também fotografando e acompanhando ali as mensagens no YouTube para poder responder as perguntas que acontecem, anotar pedido de oração, e tudo isso somente durante esse momento do culto da manhã. Esqueci de falar da equipe de louvor também, que visivelmente participou. Mas ao longo da semana, muitas outras coisas acontecem. E vocês não sabem o desafio que nós temos de conseguir pessoas suficientes para estarem participando de tudo isso. Ontem, por exemplo, nós tivemos um encontro com os casais, e uma preocupação que nós temos tido é ter berçário e culto infantil funcionando ao mesmo tempo, para que casais com filhos pequenos não sejam impedidos de estar aqui. Mas ontem, por exemplo, nós não conseguimos contar com a equipe como nós precisávamos para o berçário, por falta de voluntários. E eu sei que não é porque nós não temos pessoas que pudessem fazer isso, é porque talvez essas pessoas não se disponibilizaram. E talvez, eu não quero pecar por isso, talvez você nem soubesse que há essa necessidade. E aí eu já estou deixando aqui aberto. Olha, nós temos necessidade de pessoas para trabalhar com crianças quando as atividades acontecem. Nós temos necessidade da nossa equipe de comunicação. Nós temos várias ideias, projetos para colocar em prática, mas nós não temos hoje, por exemplo, uma quantidade de pessoas suficiente, inclusive com o conhecimento técnico para nos ajudar nisso. Vocês ouviram no Farol em Ação, o Ministério de Ação Social precisando de profissionais que possam servir na sua área. Ou seja, há espaço para você no reino. Há espaço para você servir na igreja, inclusive com aquilo que você gosta e sabe fazer. O que a gente precisa apenas? Compromisso com a excelência. E Deus conta com você para participar disso. Com você mesmo que está me ouvindo, tá? Cada um de vocês, tá? E você também que está me ouvindo na internet, há espaço para você aqui e a gente conta com você. Então, se você até tem vontade de servir, mas não sabe onde,
procura um dos líderes, um dos ministros e com certeza haverá espaço para vocês. Mas quando eu penso sobre compromisso com a excelência, uma primeira coisa que me vem à mente é a gente inclusive separar, olha, o que é excelência do que é perfeccionismo. E por que eu digo isso? Porque eu percebo que talvez por conta do pecado lá no início da criação, essas coisas começaram a se confundir. E eu até trouxe um slide, um primeiro slide, trazendo justamente isso. Se a gente olhar para a criação, nós vamos ver um Deus perfeito, né? E disso nós não temos dúvidas, criando de maneira perfeita tudo aquilo que existe, inclusive a nós mesmos, tá? Mas nós somos imperfeitos, não adianta a gente buscar a perfeição. Mas quando a gente olha para a criação, a gente precisa sim buscar a excelência. Mas eu percebo, por exemplo, que o pecado, ele nos fez distorcer aquilo que era excelência, e eu penso que na distorção, aquilo que era excelência se transformou justamente em perfeccionismo. Tá? E por que eu digo isso? A primeira comparação que eu trago é, por exemplo, a leveza da criação. Tá? A maneira como Deus cria, do caos para a ordem, do nada para a perfeição, mas a gente vê aquilo acontecendo de maneira leve. Eu acho que quem melhor representa a criação é C.S. Lewis. Quando ele escreve das Crônicas de Nárnia, ele faz a criação acontecer através da música. Não sei se você leu já as Crônicas de Nárnia, mas eu acho muito criativo isso. É leve, é belo, é criativo. Mas o pecado distorce, e aquilo que são as nossas ações, os nossos compromissos, as nossas tarefas diárias se transformam em peso. Até a maternidade e a paternidade, que precisaria, né, ser um pouco mais leve, se transforma em peso. E aí as redes sociais vêm para reforçar isso, né? Porque a gente vê ali um monte de filtro, todo mundo que trabalha com perfeição, todo mundo cumpre a tarefa da musculação, olha, está pago por hoje, todo mundo em dia, né, Flavinha, com a academia, com a dieta, e aquilo que deveria ser leve como vida vai se transformando no peso, e a gente vai começando a se sentir a pior pessoa do mundo, e aquele que não está de jeito nenhum em dia com as obrigações. Eu vejo outra coisa na criação quando eu olho, que é justamente aquilo que Deus cria para ser compromisso, né? O compromisso inclusive com a excelência, com o bem feito. Deus olha e Ele fala, olha, é muito bom. Esse compromisso, ele é distorcido pelo pecado e se transforma em quê? Cobrança. Aquela vozinha que fica no seu ouvido dizendo que não está bom, né, que não vai dar certo, que você não é capaz, que não é bom o suficiente. Aquilo que poderia ser leve, que poderia ser muito bom e fruto do meu compromisso se transforma em peso e cobrança. Eu vejo outra comparação também, por exemplo, o tempo de descanso que o próprio Deus ele cria e no sétimo dia ele descansa. E aí a gente vê o quê? Um esgotamento. Eu cheguei inclusive aqui suado, tá? Porque a correria que a gente tem para que as coisas aconteçam é tão grande que a gente até perde o foco da adoração para que as coisas aconteçam perfeitamente. Eu tenho certeza que também não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o compromisso com a excelência para que a gente possa inclusive descansar, tá? Para que a gente possa inclusive, olha, respirar, para que a gente possa inclusive usufruir do tempo em família, do tempo de qualidade. Mas infelizmente a correria do dia a dia, sabe, aquelas frases distorcidas mesmo, que diz, olha, trabalhe enquanto eles descansam, enquanto eles dormem, tá certo? Que muitos coaches, e não criticando aqueles que são coaches, tá? Mas muita coisa que a gente vê na internet, que distorce e leva a gente a esse esgotamento, peso, cobrança e caminhar distante da excelência. E por último, justamente isso, a diferença da excelência, que é o que Deus espera de nós, é o que Deus pede de nós, que é totalmente diferente do perfeccionismo. Sabe por quê? Porque o perfeccionismo, ele paralisa. Para pensar aí quantas tarefas, projetos já ficaram emperrados, não saíram do papel, você até desistiu porque não estava do jeito que você queria, tá? Talvez até você já desistiu até de sair de casa, né? Não vou nem para a igreja porque não tenho uma roupa hoje, porque não está como eu queria. E aí eu troco aquilo que seria a excelência,
a leveza, o belo, o que realmente glorifica a Deus pelo perfeccionismo, pela cobrança e a exigência. Talvez eu esteja falando de coisas que não acontecem com os irmãos, mas em muitas outras igrejas e com muita gente lá fora, isso acaba acontecendo. E sem querer me estender, mas eu até construí aqui um pouco de uma tabela, tentando pensar ainda mais. Eu não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas eu fiquei pensando, olha, nessa diferença entre excelência e perfeccionismo, que é o grande oposto da excelência, tá? Não é o que Deus quer de você, é perfeccionismo, é a busca pela excelência. Eu penso que o objetivo da excelência é a melhoria contínua, é uma evolução. Envolve inclusive eu compreender, olha, se não deu para ser tão bom hoje, eu tenho a oportunidade de fazer amanhã melhor. E a cada dia a gente vai melhorando. Se só deu para ir até aqui, tá? Esse foi o meu melhor com aquilo que eu podia. E aí eu não preciso carregar peso. Esse é o objetivo da excelência. Enquanto o perfeccionismo é a busca pela perfeição absoluta, na qual nós nunca estamos satisfeitos. Eu penso que o foco da excelência é cumprir a missão dada, dando o nosso melhor. Enquanto o foco do perfeccionismo parece ser colocar uma lente aumentada sobre tudo aquilo que são as falhas e erros. Tá? E geralmente pessoas perfeccionistas conseguem ver exatamente onde está o erro, o que não foi tão bem feito, trazendo sofrimento não só para si, mas para os outros. E eu vejo o quanto isso muitas vezes atrapalha até nas tarefas domésticas. Tá? Quando nós temos pais muito perfeccionistas e exigentes em casa, isso acaba até atrapalhando a própria autonomia dos próprios filhos. Tá? Não que isso tenha acontecido na minha casa, ainda bem que minha mãe está acompanhando pela internet, não presencialmente, mas sabe aquela ideia de, olha, o prato não está tão limpo, então deixa que eu faço. Isso faz com que seu filho, ele deixe de desenvolver a habilidade de lavar os pratos. E aí cresce, e aí vem aquele desafio, olha, eu não sou ajudada em nada. Mas talvez naquele momento em que essa habilidade precisaria ser desenvolvida, o perfeccionismo atrapalhou da gente ter uma contribuição. Então, o que Deus quer, inclusive, para a sua casa, para o seu casamento, para a relação com seus filhos, é a excelência e não o perfeccionismo. Eu vejo muitas pessoas deixando até de servir na igreja. Olha, mas eu não canto como fulano, eu não faço a decoração como fulana, eu não sei fazer como. Não é isso que Deus está pedindo. Não é o perfeccionismo. É que você se entregue e de coração você possa cumprir a missão que lhe é dada. Eu percebo que a perspectiva da excelência é realizar com qualidade dentro dos limites. Enquanto do perfeccionismo tem a ver com uma insatisfação constante com os resultados. No que diz respeito à maneira como a gente se vê na excelência, o nosso olhar, a nossa autoimagem, ela é saudável. Ela reconhece as nossas limitações. A gente não briga com a gente mesmo por conta das nossas limitações. A gente aceita e celebra as conquistas, por menores que sejam, tá? E Deus nos ensina a olhar para os pequeninos. Sabe aquela ideia da criança que amarra o cadastro pela primeira vez, mesmo com a ponta enorme e a outra pequenininha, e a gente bate palma? Isso é celebrar as pequenas vitórias. E parece que com o tempo passando, a gente perdeu essa habilidade, porque o pecado distorce, né, aquilo que é a nossa tendência natural humana, e a gente vai para o perfeccionismo e deixa a excelência. Já o olhar para si e para o outro do perfeccionismo é exigente, crítico, insatisfeito consigo mesmo. Com isso, o impacto emocional da excelência é positivo e construtivo, enquanto o impacto emocional do perfeccionismo é negativo, gera uma ansiedade enorme e um estresse enorme, e que parece que vai sendo levado para o gene, né? Porque isso vai passando de geração em geração. Porque pais ansiosos, críticos, acabam gerando crianças também o quê? Estressadas, ansiosas e críticas. A gente até pergunta, meu Deus, por que essa menina, por que esse menino não está conseguindo dormir? Por que está tão estressado? E aí tem a ver com aquilo que eles estão reproduzindo dentro de casa. Eu percebo também que a excelência, no que diz respeito à relação com os outros, ela é colaborativa. E eu acho que isso aqui é o mais lindo da experiência comunitária de igreja, tá certo? Porque a ideia não é a gente encontrar aqueles que fazem bem e bom, mas aqueles que estão dispostos. E a gente vai se juntando, cada um vai fazendo um pouquinho, né? Cada um traz um pouco do que tem, do que sabe fazer,
e de maneira colaborativa a gente constrói algo excelente e que glorifica a Deus. Enquanto perfeccionismo tem a ver com o quê? Comparação, cobrança e segurar para mim. Deixa que eu faço. E a gente acaba tendo líderes, relatores de comissão e até nós, ministros e pastores, sobrecarregados, né, sem ter com quem contar. Por quê? Porque a gente não delega, não confia por conta do nosso perfeccionismo. Esquecendo que o nosso alvo é o quê? A excelência. Tá? E por último, o resultado. O que eu percebo? Que o resultado da excelência é o quê? Crescimento. Mas não só meu, de quem está comigo, da minha família, do reino, da igreja. Enquanto o resultado do perfeccionismo é o quê? Paralisação. Porque é isso que o perfeccionismo faz com a gente. Mas você esteja, então, talvez se perguntando agora, mas por que foi que o pastor leu João 13 e está falando sobre tudo isso? Tá? A gente precisa entender que nós somos chamados ao compromisso com a excelência. E eu não conheço nenhum modelo melhor para falar sobre isso do que o nosso Senhor e Mestre Jesus. E nesse texto que é muito conhecido, inclusive tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje, em que a gente tem a preparação para a Páscoa, Jesus, ele se encontra ali com os seus discípulos para a sua última refeição, uma refeição inclusive que nós lembramos tanto nesse momento de Páscoa, inclusive era a refeição da Páscoa comemorada pelo povo de Israel, e ali, no momento em que se esperava que algum escravo viesse lavar os pés de todos os participantes da mesa, Jesus fala, olha, eu como Senhor e Mestre, como líder, eu sou, na verdade, o primeiro a demonstrar o que significa servir com excelência. E o texto fala que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. E eu percebo que essa é a primeira motivação para o serviço com excelência. A motivação para a gente servir com excelência é o amor. Não é sobre mim, não é sobre você, nem é sobre o que tem que ser feito. A gente não tem que fazer de maneira excelente porque é para fulano, porque é para fulana, tá certo? A gente tem que fazer com excelência porque o amor de Deus que está em mim me move a fazer dessa forma. Deus nos ama tanto e nos leva a amar o outro e amar o reino e amar aquilo que Ele me deu como missão, que eu consigo dar o meu melhor, ainda que com as minhas limitações. E eu não sei o que lhe motiva para servir. Eu não sei o que lhe motiva para servir hoje, tá? Aliás, deixa eu até fazer uma pergunta que fica melhor para a compreensão. O que lhe desmotiva para servir? Porque às vezes para a gente falar sobre o que motiva, eu talvez não consiga entender muito bem. Mas a gente consegue muito bem entender, olha, o que me desmotiva? O que me faz muitas vezes estar no ministério, servindo em alguma coisa e deixar de participar daquilo? Eu lembro que no treinamento, lá no Rio de Janeiro, a gente aprendeu, né, Laila, que quando há um retorno do missionário do campo, o principal motivo do retorno não é perseguição, não é falta de recursos, não é choque cultural. Sabe qual é o principal motivo de retorno? Dificuldade no relacionamento com a equipe. Isso não é diferente daqui da igreja também. Quantas vezes talvez você deixou até de participar de algo por conta de um choque, de uma dificuldade com alguém? Porque alguém olhou para você com a cara não tão bonita, com a cara mais feia, porque alguém talvez não olhou, ou porque não chamou, ou porque não mencionou, ou sei lá, por qualquer outro motivo. Isso nos desmotiva. E só nos desmotiva porque talvez a gente esteja perdendo o foco principal, que é a verdadeira motivação. Nós precisamos e conseguimos servir com excelência quando a nossa motivação é o amor. O amor ao Senhor, o amor ao outro e aquilo que Ele nos deu para fazer. A escolha de com quem servimos não deve ser feita mediante simplesmente a afinidade, mas o propósito e o chamado de Deus. Esse é um dos grandes desafios, porque é muito mais fácil, por exemplo, tocar com quem a gente já conhece, cantar com quem a gente já tem afinidade. É mais fácil a gente chamar para trabalhar com a gente aqueles que pensam igual,
não tem coisa melhor. Eu confesso a vocês que eu prefiro também trabalhar com quem pensa igual a mim. Mas num grupo desse tamanho, encontrar quem pensa igual a mim vai ser contado nos dedos. E Deus não nos chamou para caminhar dessa forma. Deus ele nos chamou para servir junto com aqueles que têm o mesmo propósito e o mesmo chamado. Então, se você ama ao Senhor, ama a obra do Senhor e tem compreensão daquilo que Ele te chamou para fazer, se você sabe qual é o seu dom, o seu talento, é aí que você precisa estar. Independente das diferenças, e aí a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. E, se você voltar aqui para o texto, olha para esse grupo de Jesus. Tá? A gente tinha um publicano. Você sabe o que é um publicano? Um coletor de impostos. Era visto como traidor do povo de Israel, porque estava trabalhando para Roma para extorquir o povo de Israel. Sabe quem tinha junto com o publicano? Um zelote. Tá? O que era o zelote? Fazia parte de um grupo que se preparava de forma armada para derrubar Roma e com isso os publicanos. Jesus vai lá e junta, olha, vocês dois, tá? Fiquei aqui pensando, ia dar um exemplo, mas aí pode ser que eu gere um problema maior. Mas pensa assim, por exemplo, dois partidos bem diferentes num país. E aí Deus fala assim, olha, vocês dois de partidos bem diferentes, vocês vão participar do mesmo grupo. Tá? Vocês vão estar, inclusive, na mesma classe de EBD, no mesmo ministério, cantando no coro juntos, no mesmo naipe, tá? Inclusive ensaiando juntos e até pegando carona para ir para casa. E vocês vão ter que aprender a lidar com essas diferenças. É só uma ideia, assim, um exemplo bem imaginário. Tenta me alcançar aqui com esse exemplo. É assim que Deus nos chama para ser igreja. Tá? Ele não quer só igrejas usando todos a mesma cor, nem todos voltando no mesmo número. Deus nos chama para ser diferentes. E nas nossas diferenças nós glorificamos ao Senhor. O Lucas já colocou ali uma imagem para dar um spoiler para vocês, mas eu trouxe um trechinho, tá? Não sei se vocês conhecem essa série. Nós não ganhamos nada para divulgar essa série, tá? Mas é a série The Chosen. E tem muita coisa, por exemplo, na Netflix que eu sei que você assiste. Mas essa daqui é uma coisa que vale a pena assistir, tá? Eu, inclusive, tenho conhecido pessoas que não são cristãs, que não seguem ao nosso Cristo, tá? Mas que têm comentado comigo sobre essa série, de como elas têm tido um olhar diferente para Jesus através disso. É uma série que narra o ministério de Jesus a partir da narrativa dos apóstolos. Por isso que a escolha, o nome do texto da série é The Chosen, que significa em inglês os escolhidos, tá certo? E aí, inclusive, e aí eu vou aproveitar aqui um pequeno momento de divulgação, na Netflix tem as 3 primeiras temporadas, tá? E aí, no próximo sábado, dia 30, o Centro de Comando, a Juventude e a Liga Teológica vai estar levando o grupo da nossa igreja para o cinema para assistir a primeira e a segunda temporada, primeiro e segundo episódio da 4ª temporada, tá certo? E aí, se você quiser participar, vocês viram no Farol em Ação que dá para se inscrever. E é uma atividade que vale muito a pena, né, Carol, Anderson, que eu sei que vão estar lá, vale muito a pena participar. Mas eu separei um trechinho, é curtinho, e aqui o autor da série, ele tenta imaginar, naquele momento que Jesus separa os discípulos de 2 em 2, lembra desse momento? E ele pede para que eles vão até alguns lugares pregar. E o autor ficou imaginando, olha, Jesus ele não fez isso de qualquer forma. E aí ele traz 2 coisas aqui. Primeiro, a insegurança dos discípulos em relação a essa questão do perfeccionismo e da excelência. E uma segunda coisa, a possibilidade de Jesus ter juntado, por exemplo, um publicano e um zelote para fazer esse trabalho juntos. Eu queria só passar esse trecho para ilustrar o que a gente está conversando. Bom, esse é um jeito de ver as coisas. Outro jeito de ver as coisas é o meu jeito. Do jeito certo, quer dizer. Sim, Simão. Aquelas pessoas são como as de todas as regiões. Elas não são um exército. Não ainda. Elas estão precisando de resgate e vocês vão me ajudar a resgatá-las. Um tipo diferente de resgate, Zé. É insustentável que eu faça toda a pregação, toda a cura e o ministério. Eu chamei vocês na casa de Simão hoje, obrigado, Éden, por nos receber,
Porque o nosso ministério só vai crescer, e nós queremos que ele cresça até o fim dos tempos. Haverá muito mais seguidores, e como aqueles que não estão aqui, todos terão papéis e responsabilidades. A maioria serão discípulos, estudantes. Mas eu escolhi vocês 12 como meus apóstolos. Eu vou mandar vocês, de 2 em 2, proclamando à medida que avançam: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Expulsem os demônios. Com todo respeito, mestre, só começamos agora como estudantes, não estamos nem perto de ser qualificados. Por que precisa de nós para esse trabalho? Ele não precisa de nós, ele nos quer. Obrigado, Zé. Muito bom. João, se eu precisasse de líderes religiosos ou estudantes qualificados para o meu ministério, eu não teria escolhido... Bom, você entendeu. Mestre, eu tenho uma preocupação. O senhor disse que vai nos mandar de 2 em 2. Sim. As mulheres vão ficar aqui em Cafarnaum. Elas vão ajudar a apoiar o ministério financeiramente. As duplas serão Simão e Judas, para o norte, a Cesareia de Filipe. André e Filipe, para o leste, a Navé. Natanael e Tadeu, para o sul, para Pérea. João e Tomé, para o sudoeste, para Jope. Tiagão e Tiaguinho. Espera, é sério? Vamos. Eles podem usar isso. O bom humor desarma as pessoas. Para o oeste, para as planícies de Saron. Agora Mateus e Zé. O quê? Mestre, tem certeza disso? O Zelote... sabe? Vocês vão até Jericó. Eu sei que fica perto de Samaria. Vocês vão ficar bem. Zé, todo mundo está reagindo à ideia de você viajar com um coletor de impostos. O quê? Não te contamos sobre a antiga ocupação do Mateus. Ele é um coletor de impostos? Ele é tão coletor de impostos quanto você é um zelote. Escutem. Nenhum de vocês é o que era. Lembrem-se disso, todos vocês. E Zé, você e Mateus conseguirão lembrar disso melhor do que ninguém. Eu estou confiante de que vocês dois farão e dirão grandes coisas por causa do seu passado. Eu sei que posso contar com vocês. E uma característica dessa série é justamente essa humanização dos personagens, né? Então tem um pouco de humor, toda uma liberdade criativa, mas me chamou muita atenção quando eu assisti essa parte, essa tensão na divisão, olha, com quem é que eu vou trabalhar, tá? Isso às vezes acontece também em nosso meio, olha, com quem é que Deus vai me mandar esse ano trabalhar. Mas vendo isso e baseado no texto que a gente lê, eu tenho falado sobre a motivação ser o amor. Eu percebo que o amor, ele na verdade não é só nem apenas a motivação, mas ele é o propósito e a finalidade, tá? Eu não sei se você já parou para perceber que as atividades, o trabalho que você tem para fazer, né, está ali direcionando os carros, onde estacionar, conduzindo alguém para entrar na igreja, preparando uma lembrancinha para ser entregue lá no encontro com os casais. Esse não é o propósito, essa não é a finalidade. O amor é a grande finalidade. E o amor que eu estou falando aqui é, inclusive, permitir que o amor de Deus nos transforme, para que em meio às dificuldades e aos desafios, a gente possa se tornar quem Ele quer que nós sejamos. A gente deixa de ser o zelote, a gente deixa de ser o publicano, a gente deixa de ser do partido tal
ou tendo tal visão, a gente passa a ser um discípulo que ama o Mestre e é transformado por esse amor para que possamos servir juntos. E é por isso que coloquei aqui que compromisso com a excelência no serviço significa fazer tudo com qualidade e dedicação, não por reconhecimento humano, mas como uma expressão do amor de Deus. Significa servir aos outros não apenas quando for conveniente, mas servir de coração, mesmo quando for difícil ou desconfortável. É por isso que eu estou falando de amor, né? Inclusive amor até para me ouvir, que eu sei que tem algumas coisas aqui que estão bem pesadas. Mas deixa eu ir para o segundo ponto. Nossa identidade em Cristo é o que nos norteia para servir com excelência. E por que eu digo isso? No verso 3, João fala que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Por que eu estou falando aqui sobre identidade? Antes de começar ali a cingir sua roupa e lavar os pés dos discípulos, aquele ato de tanta humilhação que Jesus faria, ele sabia, ele traz a sua consciência, olha, eu sei quem eu sou, e eu sei quem me enviou, e eu sei por que eu estou aqui. Eu digo isso porque muitas vezes a nossa dificuldade de servir e passar por algumas dificuldades é porque nós nos colocamos num lugar e numa posição que não é nossa. Nós muitas vezes colocamos até como superiores a outros. Tá? Até às vezes acontece, né, na nossa realidade como igreja, como se o nosso tempo de igreja, né, mas olha, eu sou membro da igreja há X anos, né, meu pai, meu avô, meu trisavô, sei lá o que, participou da fundação do primeiro tijolo que foi colocado, mas diante de Deus, isso, e alguém que está chegando agora, não faz diferença alguma. Nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus, quem é o nosso Deus e por que Ele nos coloca onde nós estamos. Precisamos entender também que Ele nos chama, tá, para servi-lo onde nós estamos. Pastor Luiz Carlos falou isso aqui no final do momento missionário, que pode ser que Deus lhe chame para a China, mas possivelmente Ele está lhe chamando para ali no seu trabalho, ali onde você mora, no seu prédio, com aquele síndico maravilhoso, né, com quem você convive, com o seu pai, sua mãe, seu cunhado e sua cunhada também abençoado, que eu sei que eles são, né, seu sogro e sua sogra, você possa exercitar o serviço, o amor. Mas isso só vai ser possível se você tiver clareza de quem você é e do Deus a quem você serve. O que fazemos na nossa sociedade, o nosso trabalho, a família, o casamento, também faz parte do nosso serviço no reino. Eu estou falando isso porque eu comecei no primeiro ponto falando do serviço na igreja. Mas a excelência e o compromisso na excelência não tem a ver só com o que você faz aqui, sabe? Ali como gerente, como funcionário, como profissional autônomo, médico, psicólogo, contador, com aquilo que você faz, você é chamado a viver isso também com excelência, para que as pessoas olhem e vejam o Pai, olhem e vejam aquele a quem você serve. Não é fácil manter muitas vezes a postura correta, a fala que abençoa, as posturas, as atitudes que apontam para Cristo, mas o que vai nos sustentar nisso, tá, é a clareza justamente da nossa identidade em Cristo. Às vezes o papel que a gente exerce, a função que a gente tem é de estar ali, por exemplo, numa função em que a gente vai estar ouvindo as reclamações, as queixas, ou a gente recebe ali uma reclamação, geralmente vendedores, alguém que trabalha ali no trabalho diretamente com o cliente, às vezes recebe uma carga que nem é dele, ouve o que não merece, tá? Recebe ali um tipo de atitude injusta, e a gente precisa nesse momento também ser cristão, também servir com excelência, lembrando que a gente está ali para servir a Deus. Com a mesma disposição e amor que a gente serve aqui, a gente precisa estar servindo na sociedade. Porque o que vai nos conduzir, nos nortear para servir com a excelência é a nossa identidade em Cristo. Saber quem nós somos, reconhecer inclusive as nossas limitações, os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, entregar isso na cruz,
para que Deus esteja aperfeiçoando, transformando. Tá? A redenção que Deus opera não é só na sua alma, no seu espírito. Eu acredito num Deus que redime, inclusive, as nossas emoções, os nossos temperamentos. E é isso que a gente vê com Simão, por exemplo, né? Simão Pedro, que chega ali para Jesus, pelo menos na série, e pergunta, olha, Jesus tem certeza disso? Ousado, né? Perguntar algo assim. Mas é alguém que depois se transforma no líder da igreja e escreve epístolas, inclusive como essa, porque o tema compromisso com a excelência vem do texto de 1 Pedro. O próprio Pedro foi quem escreveu sobre isso. Então, nós somos chamados a entender quem nós somos, a quem servirmos, para que a gente possa servir com excelência. É por isso que eu coloquei aqui que o compromisso com a excelência no serviço significa saber quem nós somos em Cristo e aquilo que Ele espera de nós. Muitas vezes podemos ser tentados a realizar as nossas tarefas de forma superficial, buscando apenas cumprir uma obrigação, satisfazer uma expectativa mínima, ou mesmo colocar o foco em nós mesmos ou nas nossas preferências. Porém, se os nossos olhos estiverem em Cristo, seremos capazes não apenas de ser, mas de fazer o que Ele tem proposto para cada um de nós. E eu chego aqui no último ponto que eu queria destacar, dentro do texto que nós lemos, é que a marca do compromisso da excelência vai ser justamente a humildade. Tá? E muitas vezes quando a gente fala sobre liderança, quando a gente vê inclusive até algumas postagens na rede social, a gente vê sobre marca, sobre postura, até sobre paleta de cores, e nada contra isso, tá certo? Não há nenhum problema de você identificar a sua paleta de cor e andar conforme ela, né, Robson? Porém, a gente precisa entender, tá, que a excelência, ela é marcada pela humildade. Tá? E é isso que a gente vê aqui em Jesus, no versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Tinham muitos para fazer aquilo. Na verdade, talvez, eu não sei se você fosse escolher alguém para fazer aquele ato tão humilhante, quem você escolheria? Eu penso que eu, com a minha humanidade e minhas limitações, eu teria colocado Judas para fazer. Né? Como eu sabia o que ia acontecer, eu ia dizer, olha, Judas, vem cá, tem uma tarefinha para você, tá? Ia sujar bem os pés, olha, limpa aqui os pés de todo mundo. Mas isso é a minha humanidade, né? Isso é a minha limitação, o meu coração, né? Que ainda, infelizmente, é marcado pelo pecado. Mas eu sei que outros também pensariam como eu. Mas o que Jesus não faz não é isso. Ele chega e fala, olha, eu mesmo vou servir. Eu mesmo vou lavar, inclusive, os pés daquele que vai me trair. Tá? E eu acho isso fantástico. Não só essa humildade, mas esse ensino. Porque a nossa atitude diante da dificuldade costuma ser o quê? Excluir aquele com quem a gente não se dá bem. Excluir aquele que é diferente. É fácil, né? A gente dá aquele unfollow, né? A gente deixa de seguir no Instagram, bloqueia para que a pessoa nem acompanhe o que a gente está postando. Tá? A gente bloqueia no WhatsApp, a gente finge que não vê, a gente passa a sentar do outro lado do templo para que a gente nem tenha risco de passar por aquela pessoa. Tá? A gente não comunica, não avisa quando vai ter reunião para que a pessoa nem apareça. Tá? São tendências naturais. Né? Como seres humanos, somos assim. Mas a marca do serviço com excelência é a humildade. E humildade significa reconhecer que nós não somos nada. Significa reconhecer que nós fomos feitos do mesmo pó que Judas foi feito. Tá? Significa entender que a mesma maneira ali como Judas foi tentado pelo diabo, nós também somos. A grande diferença é para onde a gente olha. E quem a gente decide seguir. E o que a gente decide fazer. E a nossa referência precisa ser Cristo e a humildade dele. O serviço com humildade envolve reconhecer suas próprias limitações e imperfeições e não ter medo de admitir os seus erros. Envolve valorizar as contribuições dos outros e estar aberto ao feedback e à orientação. É saber que eu não sei de tudo. Pelo contrário, eu tenho muito o que aprender, inclusive com aqueles que estão à minha volta.
É ao invés de buscar a glória pessoal, o reconhecimento pessoal, sair na foto, o servo busca o bem-estar e o crescimento do que estão à sua volta. E eu acho fantástico, por exemplo, quando a gente consegue viver essa dimensão da humildade. Quando a gente entende que não tem a ver com o reconhecimento, mas tem a ver com o coração disposto a servir. E eu tenho muitos irmãos e irmãs aqui que diariamente fazem isso. Eu quero dizer para vocês que eu glorifico a Deus pela sua vida, tá? Porque muitas vezes você serve em silêncio, sem ninguém nem saber algumas coisas que você fez. Por exemplo, não sei se você sabe quem preparou a decoração para este domingo, mas teve alguém servindo em silêncio, sem ser visto, sem ser mencionado. Eu vou até fazer uma menção, por exemplo, uma coisa que acontece que eu sou muito grato, e eu sempre falo para ela, Gilda, sempre no Nós Dois, ela fica com as crianças, tá? E muitos pais talvez deixam as crianças sair e nem saibam, né? Quem fica cuidando ali com as crianças no Nós Dois? Ela sempre abre mão ali do sábado à noite dela para estar com os nossos filhos, tá? E sem ganhar nada em troca, somente o amor do Senhor e a alegria de servir. Eu estou mencionando Gilda, mas eu poderia mencionar várias outras pessoas aqui. É por isso que eu digo, olha, eu dou glórias a Deus pela sua vida, porque você tem se disposto a servir, tem estado aberto para aprender, tem entendido que é através dos feedbacks, da orientação, inclusive até do reconhecimento do erro, que você vai crescer e vai servir com excelência. E é isso que Deus tem para nós como igreja, o compromisso com a excelência. É por isso que eu coloquei que o compromisso com a excelência no serviço significa cultivar um espírito humilde, que reconhece que nós não somos melhores do que ninguém, que a nossa vontade não tem que ser sempre feita. Você pode repetir isso comigo? A minha vontade não tem que ser sempre feita. E que nós não nos dedicamos somente àquilo que nós gostamos ou que nos é confortável, mas acima de tudo aquilo que Deus nos chama a fazer, por mais difícil que isso seja. Viver a humildade nos relacionamentos, na sociedade e na igreja é abrir mão de nós mesmos para que o outro possa crescer e o nome de Deus seja glorificado. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Deus a quem servimos, o crescimento do reino e aqueles que estão à nossa volta.